dado fático da Vou te realidade. desafiar. Eu desafio no sentido, a esquerda radical tem mais espaço na mídia atual do que a direita radical. Sendo Meu muito desafio. sincera, eu acho que são ondas. Eu acho que pré-Bolsonaro, a direita radical teve mais espaço. Pré-Bolsonaro, Eu Tabata. discordo. Impeachment eu da discordo, Dilma, eu discordo sim. totalmente. também, E acho que agora a gente tem um Eu discordo momento em que tem plenamente. uma mudança. A Tem mais esquerda, espaço para a a esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na Não é. minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Quando a Gente, maioria é... Vamos falar de atentado? A comunidade judaica até hoje no Brasil tem que se preocupar com sua segurança. Porque recebe ameaça, porque recebe produto, porque recebe coisa. A O verdade é que antissemitismo é você uma não coisa vai que tem que ser calar os combatida todos os dias. preconceituosos. Se você banir eles de estarem no público, eles vão pro subsolo. E Na lá verdade, eles vão não. proliferar de um jeito Quando as muito mais pessoas, eficiente. quando as pessoas elas são punidas de fazer algo, por que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vai pensar duas vezes de falar uma merda. Por que tem crime, então? Seu argumento não serve se foi isso. Elas vão pensar duas vezes de fazer uma merda. O que é crime tem que ser Elas vão falar no criminalizado. subterrâneo, Não, e esse subterrâneo eu tem discordo. força. Eu discordo porque... Então você acha que a gente... É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não, Eu acho que não, não. não acho que é Termina anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo, do outro. O que, mesmo... que é a Existência liberdade do do outro. outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Tô falando de existência. A existência de Mas um partido é uma injúria. A nazista injúria racial é uma fere injúria, no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo também, é uma é identidade. também, mas é É também uma um sistema de religião, ideais. é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do anti que as Abraão ideias. disse. Mas ele pode Tá ser... questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Desde que você não fira ninguém. Quem que liga? Se o Igor é um merda, não é o caso. O Igor é um cara poderoso hoje em dia. Mas se ele é um merda, tá na sarjeta, um cara fora do padrão social, quem liga o que ele fala? Não, mas tem um ponto Ninguém também. liga. Tem um ponto também que... Foda-se. Bem, uma das Tem- partes tem um- do meu trabalho é para que liguem, para que ele tenha acesso à renda mínima, para que ele tenha acesso à educação, para que o Estado não vá lá e bata nele e mate Mas ele a questão só porque é ele que tá não na situação importa de a rua. liberdade de expressão de quem não é poderoso. Certo? Até Porque você tá no regime quem- autoritário porque- e não poder porque expressar expressar e não reivindicar suas significa coisas. nada. Não importa o que você expressa se você não tiver poder. Por mais fudido que seja a nossa democracia, a gente concordou que ela é muito lascada mesmo. Se alguém for lá e fizer alguma coisa contra o Igor, ele pode denunciar. Porque ele tem poder. Porque ele é poderoso. Porque ele é dono do Flow. E se ele falar alguma coisa, a Globo e o UOL vai fazer uma notícia. Cara, não é verdade. Não, mas É calma, totalmente verdade. mas ainda assim, tipo, Ele tem muito quando o mais Rui acesso à Costa justiça, do PCO concordo. fala em fuzilar Agora, ele burguês, pode falar o que ele quiser. aquilo é contemplado pela liberdade pode, de não. expressão. É o quê? Quando, por exemplo, o Rui Costa do PCO fala em fuzilar burguês, e aquilo está contemplado, pelo menos pelo entendimento de hoje, pela liberdade de expressão. E isso entra em contradição com violar direitos humanos. Então ele não deveria ter o Voltemos à direito. minha definição. Então, Tá ele- ameaçando a existência de alguém, pra mim, fere a liberdade de expressão. Então, sim. por exemplo, o Partido Comunista, na sua definição, não deveria existir. O que o Partido Comunista Brasileiro prega que te fere? Que os Fere a sua burgueses tinham que existência. ser calados e mortos. Morte. Isso não tá no Estatuto do PCdoB. E Mas tá não, no não, cosmos da coisa. Não, calma. Não, gente, aí- vamos lá. Você Se- conhece não a tá? bancada do PCdoB Se tão você- bem quanto eu. Você não, não desculpa, acha que é desonesto dizer isso Não deles? acho. Se você perguntar para o integrante do Até PCdoB... onde me consta, são todos democratas. Se você perguntar para um sujeito do PCdoB se ele acha que burguês deve ser fuzilado, você vai ter divergências internas e boa parte vai defender que sim. O partido, enquanto instituição, prega o fuzilamento de alguém? Porque se pregasse, eu seria a primeira a falar que tem que tirar a existência dele. Sim, o PCdoB porque enquanto instituição. a maioria absoluta do PCdoB defende a Coreia do Norte, por exemplo.
Ai, gente, não é a maioria absoluta. É a maioria absoluta, Tabata. Isso é fato, não é opinião minha. A maioria absoluta do PCdoB defende o regime da Coreia do Norte. Isso não é opinião minha, isso é fato. Tudo bem, mas qual era o meu ponto? Tem mas alguma tudo coisa... Bem, Tabata, não tá tudo bem, não. Não é tudo bem isso, tudo bem o seu argumento. Eu já entendi, tá bom, já debatemos 5.000 vezes que é uma merda a esquerda defender regime autoritário. Que eu discordo disso, que eu me posiciono sobre isso. Você jogar isso na minha cara agora não muda nada. Não, eu não tô jogando isso na sua cara, eu tô perguntando, você acha que isso deve ser proibido ou não, de acordo com a sua visão de mundo? Proibir que se defenda. Se você acha que o limite da liberdade de expressão... um regime X de outro país não fere a liberdade de nenhum dos nossos cidadãos. Por que não? O detalhe da Coreia do Norte é literalmente ferir a liberdade de expressão dos outros. Se a gente aceitasse a lógica da Coreia do Norte como a nossa lógica, a gente ia proibir a gente falar mal do Bolsonaro. Não, então vamos lá. Vocês acham que partidos de direita que defende ditadura de direita deveria ser excluída? Não. Não, mas esse é o ponto fundamental, Tabata. O que eu defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então socialmente rejeitada. Mas que ela não seja legalmente... Desde que ela não fira a existência de ninguém. Mas como inferindo a existência de alguém, mesmo assim... Uma opinião não fere nada. Como que o holocausto aconteceu? Não foi por opinião. Eu posso te garantir isso, que não foi opinião. Porque se espalhou uma cultura contra a comunidade foi Hitler judaica. Pegando o exército nazista e falando, eu vou te matar se você não for pra esse lugar. É força, possível? não é opinião. Porque houve toda uma campanha. Foi possível. Aí você não conhece nada da história do nazismo. Desculpa. Mas não é opinião. Uma campanha de anos difamando uma população inteira. Mas isso é a força. Isso não é sendo opinião. Usado de uma Quando maneira... você coloca a existência de alguém em risco, não é opinião. Você acha que a maioria queria que os nazistas colocassem campos de concentração e matassem e torturassem as pessoas? Mas a maioria tolerou isso porque o judeu foi colocado tanto como o outro, com todas essas coisas negativas, que isso foi tolerado. Mas isso não é reprimido com você impedir que as pessoas falem o que elas pensam. Isso é reprimido com elas cultura. Podem dizer o que elas pensam desde que não fira a existência de ninguém. E como que você define o que fere? Como que uma opinião fere a existência de alguém ou não? Não é difícil, Monark, quando a sua opinião coloca Tem gente que fala que eu ser contra a cota fere a existência de alguém. E eu deveria ser morto. Tudo bem, mas eu vou pagar todos os pecados da esquerda que carregar sobre mim. O que eu tô dizendo é, na hora que a sua fala na realidade incita a violência, o ódio, ou coloca em risco a vida de gays, de negros, de judeus, a sua fala não entra na liberdade de expressão. Isso eu discordo. Tudo. Colocar em risco faz parte de liberdade de expressão. Mas, gente, eu já entendi que você discorda, já entendi que você discorda. Não, mas o negócio é, liberdade de expressão não só por causa que todo mundo concorda. É fácil nesse sentido. Você pode discordar de mim no que você... O lógico é fácil da liberdade de expressão. Meu Deus, quanta coisa a gente não discordou aqui hoje, tudo na sua liberdade de expressão. Mas se você fizer uma fala de ódio contra uma população específica... Quem define o que é fala de ódio? A justiça. Esse é o problema. Se você colocar aqui, gays deveriam ser assassinados, eu vou ser a primeira a te denunciar. Mas o problema não é isso. É que a fala de ódio não vai ser só usada para esse exemplo. Mas eu tô falando de exemplos concretos. O problema é que, quando você põe para um corpo político a decisão em nome da sua liberdade de expressão, eu posso incitar ódio e promover um genocídio? Porque nesse momento, tem lugares como Mianmar, em que se usa a rede social para incitar ódio contra uma população e essas pessoas, por causa de rede social, estão sendo assassinadas. Então, em nome da sua liberdade de expressão, eu posso incitar ódio contra alguém? É por causa de uma cultura, de uma política que permite... Que foi potencializada por rede social. Rede social é a fala das pessoas, Tabata. Rede social potencializa esse tipo de coisa. A praça pública na Praça Sé. É a Praça Sé, é a tecnologia. Antigamente não existia a Praça da Sé. Tudo bem. E as pessoas para se comunicar com todo mundo era mais difícil. Que potencializa discurso de ódio. Mas você por não isso vai o discurso de ódio tem que ser proibido. O que é discurso de ódio? Esse é o problema. Se um cara na Praça da Sé declarar... O que é discurso de ódio? Esse é o problema. Para de rir, Igor 3K. Para de rir. Alguém tem que morrer. Para de rir, Igor. Igor, para de rir. Esse papo 200 milhões. Não, para de rir, Igor. Para de rir, isso não tem a menor graça. Igor, para de rir. Para de rir. Você parou de rir? Para de rir. Para de rir. Então vou discutir.
Não, mas, Otávio, Estamos discutindo democracia. A parada é muito mais filosófica do que parece. Pra mim é muito concreta. Tem gente que morre por causa de discurso de ódio. Mas eu acho que tem um ponto pragmático também. Pra mim é muito claro. O ponto pragmático. Não é simples. O ponto pragmático é incitar a violência contra alguém é discurso de ódio. Ok. Ponto. Não é difícil. Batam em fulano. Fulano merece apanhar. Fulano tem que ter seu pé arrancado. É a melhor maneira de reprimir um discurso de ódio discriminatório preconceituoso? Eu acho que esse é o cerne da questão. É o cerne da questão. Qual é a melhor maneira de impedir que um discurso mate pessoas, incentive o assassino a pessoas, incentive que determinado grupo religioso, étnico, racial morra? É criminalizar ou é deixar que a sociedade tenha uma rejeição social pesada o suficiente? Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Qual é a resposta que você dá para todas as famílias judaicas que perderam pessoas no Holocausto? Cultura. A rejeição sistemática e fundamental aos negócios, à religião, ao discurso nazista. Mas se o nazismo não está proibido, então tudo isso pode começar novamente, chegar ao poder e matar? Não pode chegar novamente, porque você tem Mas você não está criminalizando. Porque você tem um argumento. Você está descredibilizando toda a inteligência social que existe. Você tem um argumento histórico. A humanidade já cometeu muita merda em efeito de manada, então vou sim criminalizar discurso de ódio. Mas, da mesma maneira que em efeito de manada e de maneira irracional você criminalizou discursos que não deveriam ser criminalizados em defesa de direitos humanos, garantias fundamentais e democracia. Da mesma maneira que a espada de Damocles que você está falando serve para atacar o nazismo, serve para atacar a defesa dos direitos humanos, serve para atacar a democracia, serve para atacar os direitos fundamentais, serve para atacar os direitos individuais. Eu sei que leviano é uma palavra que da ficou mal utilizada na mesma maneira você pode utilizar tão leviano comparar o Holocausto, o nazismo com o que você está comparando. A vontade da maioria a qualquer outro direito individual. Será que os princípios não importam? Será que tudo que acontece no mundo não tem uma base fundamental, que isso que é importante? Eu acho que é isso que importa. Para mim o que importa é a vida humana. Pra mim, a mas coisa a vida mais humana inegociável em toda a discussão é a vida humana. Esse é um pressuposto em que todo mundo concorda que a vida humana é inviolável. O outro ponto é qual que é a melhor maneira de proteger a vida humana. Exatamente. Se é uma proibição estatal ou se é uma sanção econômica, social, socioeconômica ampla da sociedade. Vocês são a favor de criminalizar o estupro, já que vocês acham que criminalizar não serve de porra nenhuma. Mas uma coisa é criminalizar o estupro. A violência também é algo muito concreto. Mas não é físico. É físico, porque logo se traduz em uma violência física. Eu nem sei que sou contra incitar a violência, entendeu? Uma coisa é falar, se fala assim, eu sou a favor de uma raça suprema. Eu não estou necessariamente incentivando a violência. Porque você a favor de uma raça suprema... Você pode falar isso, eu só vou achar que é uma grande merda. Ok. O que você não pode é falar, mas o ponto é que a gente tem que dar liberdade de alguém falar essa merda. Tem que ser exterminado. Não tem que dar liberdade de falar que ninguém tem que ser exterminado. Não, exterminado não. Eu não tô falando isso. Então você é a favor que nesse caso a gente tem que reprimir essa pessoa? A pessoa que falar, tal povo tem que ser exterminado. Mas de qual uma forma a gente reprime? Qual a forma que a gente reprime? Essa é a questão. Aí você vai pra lei e vê qual é a pena. Ela vai pagar uma multa? Ela vai ser presa? Mas, Otávio, você acha que só a lei reprime e direciona uma sociedade ou você acha que a cultura tem uma influência? Eu acho que é uma parte... Cultura tem uma influência enorme. Só tô achando muito engraçado como vocês não querem criminalizar discurso de ódio, de poder exterminar uma população, mas querem criminalizar os crimes, o roubo. Mas já é criminalizado. Vocês não estão achando que criminalizar não serve de porra nenhuma? Mas incitação à violência já não é criminalizada. Faz uma cultura contra roubo, então. Já não é criminalizada, Tabata. Não é esse o discurso. O quê? A incitação à violência... É crime no Brasil. Então pronto, por isso que o partido nazista não pode ser legal no Brasil. Tudo bem, mas não é o partido nazista. O nazismo, ele não necessariamente incita a violência. Ele incita a supremacia de uma raça. O que eu acho uma merda, a gente por meio do extermínio de outra raça. Isso é extrapolação do nazismo. Um dos principais... Eu não tô defendendo o nazismo. Um dos principais debates que a gente teve no Supremo Tribunal Federal foi legalizar ou não o Minha Luta, do Hitler. Legalizar ou não o Minha Luta do Hitler. Exato. O livro tem que ser... Qual foi uma das instituições mais vocais? A gente tem que aprender com a nossa história pra não fazer os mesmos erros. Exatamente, Tabata. Então você concorda com a gente? Permitir que um cidadão pregue o extermínio a uma população não tem nada a ver com ler um livro
que fala da nossa história. Mas o que o livro Mas o livro fala em exterminar os judeus. Exatamente! Justamente por entender aquele livro e ler aquele livro que a comunidade judaica defende que aquele livro não seja criminalizado. Conheça o seu inimigo, deixa ele mais perto do que seus aliados. O livro é um documento histórico que deve ser utilizado pra gente conhecer os perigos do cérebro humano, do que a humanidade é capaz. Justamente. Na hora que alguém utilizar esse livro pra pregar o extermínio a qualquer povo, essa pessoa tem que ir pra cadeia. Mas ser nazista é necessariamente pregar o extermínio? O coração do nazismo é pregar a supremacia mas é necessário. ariana mas é necessário. com o extermínio. Mas é necessário. Só conheço uma experiência de nazismo. Não tô disposta a tentar uma segunda. Eu sei, mas tem muita gente nazista aí que não quer matar ninguém, só não gosta, entendeu? E eles são uns idiotas do caralho, uns merdas de bosta. Nossa, então vamos fazer o seguinte, eles ficam na casinha deles sem falar nada. O grande problema, Monark, eu vou te falar qual que é o grande problema. O grande problema é que estar ao seu lado parece uma posição muito burra. Porque muitas vezes você coloca as suas posições de uma maneira que não é a mais favorável para a posição que você defende. Verdade, isso é verdade. Eu sou um culpado nesse sentido. Isso sendo verdade, isso faz com que as pessoas que estejam ao seu lado pareçam em uma posição extremamente desfavorável. Socialmente. Estrategicamente, socialmente e democraticamente. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte: a rejeição. Eu ainda acho que você não é burro. Não, eu também acho que você não é burro. De novo. Eu também acho que você não é burro. E eu já coloquei. Elogio mais. Não há nenhuma pessoa. Eu não sou burro. Não há nenhuma pessoa neste planeta que tenha colocado mais argumentos para o Monark não ser burro do que eu. Muito bem. Dito isso, meu ponto é o seguinte: não há nenhuma associação, não há nenhuma organização de pessoas, não há nenhuma religião que tenha defendido no Brasil, mas no Supremo Tribunal Federal, que a população tenha acesso livremente à minha luta do Hitler do que a comunidade judaica. Por quê? Porque a comunidade judaica vamos supor que lugar de fala existe, que eu discordo, mas vamos supor que lugar de fala existe, não há nenhuma comunidade que esteja em lugar de fala melhor do que os judeus para colocar que mesmo o pensamento nazista deve ser explicitado, deve ser exposto, deve ser lido para mostrar o quanto para a sociedade isso é desrespeitoso, isso é desumano, isso espera de humanos e etc. Não, vou responder. Lugar de fala não é proibição de fala, é reconhecimento de onde você fala. É também proibição de fala, desculpa. Tá? Não, você não entendeu porra nenhuma, não leu nada, mas eu vou terminar aqui minha frase. É também proibição de fala, tá? Tem gente que quer me calar porque eu não sou lugar de fala isso aí, não. Não pode falar. Eu não sei se eu quero dar pro Estado o poder você não sabe pra quem você quer dar. O poder de definir o que eu posso falar cada vez ou mais não. presente nessa sala. Só que assim, eu já falei isso 200 milhões de vezes. E sei lá, todo mundo sabe. Mas é um público novo, Igor. Tá, então olha só, eu não acho que o Estado tem que mandar em porra nenhuma na minha vida. Eu acho que é a mesma razão porque eu acho que o Estado não tem que se meter na vida das mulheres na questão do aborto. É pela mesma questão que eu acho que o Estado não tem que se meter na vida das pessoas com relação a drogas. É pelo mesmo motivo que eu acho que o Estado não tem que se meter na minha... Eu não sei quem é que vai definir... Assim, eu acho o discurso de ódio, para assim dizer assim, de uma maneira geral, uma merda, ridículo, mas eu não sei qual que é a melhor... Eu não sei se eu quero que o Estado julgue isso, porque dar essa ferramenta pro Estado, eu vou criar outros problemas. Eu acho que o Estado vai instrumentalizar essa porra pra ganho próprio. Só isso. Então, assim, quando a gente fala de lei, por exemplo, a lei, pra mim, nesse caso, é uma ferramenta pro Estado no sentido dele poder usar isso daí pra, sei lá, calar inimigos políticos, ou sei lá. Então, a gente tem um problema aqui de como resolver o discurso de ódio, que todo mundo aqui concorda que é uma merda. Talvez a diferença seja que eu acho que a gente tem que fortalecer a democracia e não parar de criminalizar só porque o Estado não é bom em fiscalizar, que é o argumento que eu trago. O Estado não é bom em colocar na cadeia quem rouba. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar do Código Penal a pena de roubo ou a gente vai melhorar a fiscalização, aprofundar a democracia? Só não vamos usar 2 pesos e 2 medidas. Assim como é complicado comparar, por exemplo, a gente fala que... Sei lá, um argumento possível seria... no Japão tem muito menos roubos. Será que é por causa da lei ou por causa da cultura? Mas aí é muito foda, porque são povos muito talvez diferentes. Talvez são as duas coisas, mas eu acho que nenhum japonês estaria de acordo em sã consciência com tirar de seu Código Penal o crime de roubo. Tudo bem, concordo.
Então, por que a gente, concordando que é perigoso, que a gente tem que fiscalizar, que não é bem utilizado, por que a gente vai estar de acordo com retirar o crime de incitação ao ódio, sabe? Explícito. Eu acho que não. Tá, mas Talvez só porque a gente não seja um dos povos atingidos nesse momento, a gente não se preocupe tanto e o roubo bate na porta, sabe? Mas se coloca no lugar do exemplo que eu citei da comunidade judaica. As pessoas se sentem ameaçadas, real, por isso. Então, eu entendo que fira muito elas, de forma muito direta, você dizer que não tem que criminalizar isso. Se o roubo machuca a gente, ninguém vai querer que tire, entendeu? A criminalização do roubo. Mesmo que a gente ache que tem várias falhas de processo, de fiscalização, de implementação da lei. A questão do roubo com a fala tem uma diferenciação, na minha opinião. A incitação ao ódio é muito mais grave do que o roubo. Eu não concordo. A questão é, a incitação ao ódio é muito mais grave se você é muito importante. Se você é um merda, quem cagou? Quem liga se um merda, pensa num cara sem teto... Mas você quer que a lei entre nesse detalhe aí que eu acho perigoso? Não, eu acho que a lei não tinha que entrar no detalhe da fala, na minha opinião. Acho que tudo que é dito tem que ser livre, na minha opinião. Por mais merda que seja, entendeu? Porque o que é dito é aquele ditado. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca vão me machucar. Você aceita o que é dito. E palavras podem levar a paus e pedras, que é o que eu falei do nazismo. Mas é que uma se palavras levarem a paus e pedras... que levou ao Holocausto. Mas a solução Essa não é... conexão existe, Mas a solução não é limitar as palavras. Mas vamos resgatar uma discussão aqui, porque agora estou munido com dados. Ih, fudeu. Gabriela Prioli acabou de me mandar aqui dados. Mano. Ela mandou o seguinte, falando sobre o discurso do PCO. Não sabemos que você é nosso inimigo, mas sabemos que, considerando você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer o seguinte. Esse é um discurso clássico, eu me lembro da época do impeachment. Um bom paredão, onde vamos colocar na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Luta. Esse é o discurso do Mauro Yazzi pro PSB. Esse discurso tem que ser criminalizado. Esse discurso, na visão da Tabata, tem que ser criminalizado. Sério? Eu não acho que tem que ser criminalizado. Eu perdi aqui, ele foi direcionado, mas se ele direcionou a um grupo específico, uma pessoa, eu acho que sim. Ele está dizendo que conservador tem que ser fuzilado, foi o que eu entendi. Tá? Mas quem é conservador? Agora, dizer que tem a palavra extermínio no Estatuto do PCdoB... Eu não disse que tem a palavra extermínio no Estatuto do PCdoB, Tabata. Ele disse, vou chamar o VAR de novo. Eu disse que tem a palavra extermínio no Estatuto do PCdoB, Tabata. Eu não disse isso. Você falou, pesquisa. Não, pesquisa eu falei, no Estatuto do PCdoB existe o apoio à ditadura norte-coreana. Mas aí depois você falou que tinha alguma coisa da burguesia. Kim, eu vou chamar o VAR real. Pra pegar e a gente colocar nessa televisão sua fala. Erradicação da burguesia no Estatuto do PCdoB tem? Bom, isso foi o que você disse, que tem a erradicação da burguesia. Exatamente, que tem exterminação da burguesia, que tem erradicação, exterminação. Não necessariamente é o termo exato. Você está se contradizendo. Eu não estou me contradizendo, eu estou dizendo que, independentemente do termo utilizado, eles defendem o fim da burguesia. O fim da burguesia com meios violentos é uma coisa, mas ele está dando a entender que é matar o tempo inteiro. Mas pro PCdoB é matar. Você quer tirar isso alguma dúvida com algum dirigente do PCdoB? Fim da burguesia como classe social, discordo desse intuito. Como você acaba com a burguesia sem eles matar? Tira a renda deles, não é o que eu faria, não é o que eu concordo. Mas vamos ser... Kim, o que mais fode esse país é a desonestidade intelectual do debate político. Muito bem. Você interpretar uma coisa de vamos acabar com a burguesia, por exemplo, tirando o dinheiro deles, não é o que eu defendo. Mas você traduzir isso como... Não, desculpa. Vamos exterminar, matar, fuzilar... É exatamente isso. É foda, exatamente isso que o PCdoB na Coreia do Norte defende. Fuzilar, matar burguês. Mas você me perguntou sobre o PCdoB do Brasil. Sobre o PCdoB do Brasil, que defende na Coreia do Norte que se fuzile e mate burguês. Eu tô falando do Estatuto do Partido O Estatuto do PCdoB no Brasil, que apoia o PCdoB na Coreia do Norte, que fuzila e mata burguês. E aí a gente acabou de concordar que isso não é motivo de calar, assim como o partido de direita defendendo a ditadura de direita não é. Não, você disse Debate que não. superado. Você disse que o partido de direita defendendo a ditadura de direita deve ser criminalizado. Não, eu não falei isso. Falou sim, Tabata, desculpa. Não, ela não falou que... Não, gente, não pode. Ele tá falando tudo que eu falei ao contrário. Tem que mostrar Não, peraí. Você não defendeu que partido de direita... Peraí. Não de direita, que criminaliza a raça, o caralho. Não, eu falei que não tem que criminalizar, apoiar outros países, não. Você disse... Não é outros países. Você disse que qualquer regime que discurse contra a existência de qualquer grupo minoritário deve ser criminalizado.
o que inclui os discursos que defendem ditadura. Eu não acho que ela disse isso, na minha opinião. Então, eu não interpretei dessa forma. Ponto. Aí depois eu falei, partido Eu de interpretei direita dessa forma. defendendo O que ela ditadura disse, de então, de direita fato? não deve ser criminalizado, e partido de esquerda defendendo ditadura de esquerda tem que ser zoado, esculhambado, mas criminalizado na minha não. opinião, o que ela falou foi que você não deve achar legal qualquer partido autoritário que eu acho uma merda, criminalize mas pessoas porque não. pensam, eu acho.